voltamos ao estudo das heresias especificamente consideradas e vamos para uma das principais que feriu o cristianismo antigo, né? Chamado de gnose ou gnosticismo, uma heresia também dos primeiros séculos, mas que já existia antes do cristianismo. Isso é interessante de observarmos, né? Era uma heresia que, como doutrina filosófica e religiosa, já existia, mas que cresceu e se desenvolveu no contexto cristão do fim do século I e início do século II em diante. Ela já existia, mas no fim do século I e início do século II, ela tomou corpo com o cristianismo, se juntou com algumas ideias cristãs, então ela cresceu. O gnosticismo tenta trazer para o seio do cristianismo ideias dualistas, né, que já existiam no paganismo, sobretudo nas religiões de mistério, no zoroastrismo persa, que também influenciou o maniqueísmo, que nós já vimos. E o nome dela vem de gnosis, em grego, ciência ou conhecimento. E é isso que a gnose tenta, salvar o homem não pela graça, mas pelo conhecimento. Né? Ciência aqui não é ciências experimentais, química, física, ciência é o conhecimento, né? Então, ele tenta salvar o homem pelo conhecimento. E justamente o conhecimento das suas próprias doutrinas gnósticas, que iluminariam a mente para que ela se liberte da matéria, que é má, e chegue assim à salvação. Então, a iluminação é que nos salvaria. Isso vem da oposição entre a matéria e o espírito, que é própria desses dualismos, e que é a doutrina mestra do gnosticismo. Só que como ela se desenvolveu depois num contexto cristão, ela usa de termos cristãos para disseminar o antigo erro dualista que já existia. Não há no gnosticismo uma unidade de governo, não há uma unidade de doutrina, né? Existem diversas seitas gnósticas, existiam diversas seitas gnósticas que não só atacavam a Igreja Católica, como atacavam também umas às outras. O gnosticismo, como nós falamos, estudamos, ele designa não uma heresia, se formos pensar, mas uma série de seitas díspares, com mais ou menos os mesmos elementos, que eram dualistas, elementos comuns, né? Conflito entre a matéria e o espírito, e um Deus bom contra uma entidade apenas justa, que seria o demiurgo, né? Esses elementos comuns de conflito, de oposição entre a matéria e o espírito, é o que caracteriza as diversas seitas gnósticas. Os gnósticos, na verdade, eles partem de uma ideia elevada, como a maioria dos hereges. Os hereges partem de uma ideia elevada. Eu repito aqui o dizer de Chesterton, né? A heresia é uma verdade que enlouqueceu. Então, os gnósticos, eles partem o seu erro através da ideia que eles têm de Deus, uma ideia tão elevada, uma ideia tão transcendente de Deus, a partir do monoteísmo judeu, do monoteísmo cristão também, de como Jesus fala no Pai, eles têm uma ideia tão elevada que eles o entendem transcendente, mas tão transcendente, a ponto de nada ter a ver com as criaturas. Então ele é tão transcendente que ele não só transcende as criaturas, como nada tem a ver com elas. Então, portanto, Deus é espírito e puro espírito, e que de fato ele é puro espírito, mas por ser puro espírito, ele não tem nenhuma relação com a matéria. Então a matéria não pode vir dele porque ele é transcendente. E se ele é transcendente e a matéria não vem dele, a matéria é má porque não vem dele, que é a bondade. E aí nós vamos ter então um conflito entre a matéria e o espírito que vem de Deus. A matéria, por ser criada, todavia, ela precisa de um criador, mas como ela não foi criada por Deus, Deus não poderia criar a matéria, ela precisa de um criador que não é Deus. E esse criador é chamado de demiurgo. Os gnósticos designam o criador da matéria, então, como o demiurgo. Algumas seitas chegam a dizer que a matéria foi criada por uma série de demiurgos, os demiurguinhos, assim, um demiurguinho vai criando uma coisa, outro demiurguinho vai criando outra coisa, e várias partes da matéria são criadas por vários demiurgos. Mas o grosso do gnosticismo acredita em um demiurgo que cria a matéria geral. Então o homem que é material, que ele tem corpo, né, tem unha, tem cabelo, tem pele, o homem é autoria do demiurgo. Nós não seríamos criaturas de Deus, seríamos criaturas do demiurgo. O homem não se torna mal pelo pecado, pela rejeição a Deus, mas ele é mal pela sua própria origem do demiurgo. A perversão do homem é pela sua própria criação, não das mãos de Deus, que é por espírito, mas das mãos do demiurgo. Ele não é por espírito, ele tem corpo. Então, se ele tem corpo, ele não tem a luz que só existe em Deus. Portanto, o homem é mau. Porque isso é consequência de ter sido criado pelo demiurgo. O fato do homem ter corpo, ser material,
já o faz mal. A prova de que o homem é mau é o fato de ele ter o corpo e ter um corpo limitado. Isso mostra como ele é mau. O homem, então, para o gnosticismo, ele é mau não porque desobedeceu a Deus, ele é mau porque ele é criado pelo demiurgo. E ele só alcança a santidade quando ele se liberta dessa matéria, quando ele se liberta do seu corpo. Ao contrário do cristianismo, que fala que a matéria pode ser santificada. O próprio Cristo se encarnou. O próprio Cristo coloca como sacramento que nos dá a perseverança na salvação, o sacramento do seu corpo, do seu sangue. Quando ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue. E ele cria uma igreja que é visível, como nós já vimos. Então, o cristianismo não nega a matéria. Não diz que a matéria é má, tanto que nós vamos ressuscitar no último dia. E Jesus ressuscitou, provando que a matéria não é má. Então, por isso que eu disse para vocês antes que era necessário entender bem as primeiras aulas, né? Viu como nós estamos recuperando aqui um ponto da visibilidade da sociedade fundada por Cristo? Pois bem, então no gnosticismo, a santidade, a bondade, o homem só tem quando ele se liberta da matéria, porque a matéria não pode ser santificada, né? O cristianismo não rejeita a matéria, porque ainda que ela seja contaminada pelo pecado, ela não é mais si mesma, ela foi criada por Deus, Deus criou o homem, Deus se encarna, enfim, tudo isso que eu já disse, mas para o gnosticismo, não. Né? O corpo e a matéria não são maus para o cristianismo, mas eles são maus para o gnosticismo. Se a matéria, então, é essencialmente má, então, para os gnósticos, Cristo não se encarnou. O gnosticismo não defende a encarnação de Cristo, pois não deveria ter o verbo, então, uma alma humana, que é má. E, principalmente, não poderia assumir um corpo que é proveniente do demiurgo. Por isso que mais tarde nós vamos ver uma heresia chamada docetismo, que é uma heresia que tem inspiração claramente gnóstica. Os gnósticos também não creem na ressurreição no último dia, não creem no sacramento da Eucaristia, não atribuem valor salvífico à paixão de Cristo e morte na cruz, porque um corpo ser sacrificado e nada é a mesma coisa, porque o corpo é mau. Né? A redenção para o cristianismo não é uma obra da graça na paixão de Cristo. Não é obra do derramamento de sangue de Cristo conquistando a nossa salvação pela graça, mas de um Deus tão transcendente, que nada tem a ver com a matéria, que não nos criou, mas que nos salva, porque como ele é puro amor, ele pode nos salvar, ele nos salva apenas quando nós nos libertamos da matéria, do reino do demiurgo e vamos até o reino dele, fazendo com que a porção espiritual do homem, que não é obra do demiurgo, e eles entram em contradição, mas é dada pela bondade de Deus, Deus como que vê a obra do demiurgo e coloca uma porção espiritual, o que já é uma contradição, porque se é criado pelo mal, como é que ele pode ser iluminado pelo bem, se há uma oposição tão radical? Né? Sai então do reino do demiurgo, se ilumine indo para Deus. E como é que se dá essa libertação da matéria e a subsequente salvação que o gnosticismo prega? Pelo conhecimento, pela gnosis. Daí o nome da heresia ser gnose ou gnosticismo. Ele se pretende uma doutrina ensinadora, catequética, né, que vai ensinar o homem a se conhecer para se libertar, não como o cristianismo, que ensina que o homem deve se conhecer para reconhecer os seus pecados e para lutar contra os vícios, para adquirir virtudes, para corresponder à graça. Não. O gnosticismo quer fazer com que o homem se conheça para se libertar pelo conhecimento, pelo seu próprio esforço e por uma iluminação esotérica. Por isso os gnósticos, eles desdenham das obras para a salvação. Olha como essa rejeição às obras vai acontecer lá no protestantismo e como tem uma relação com o gnosticismo desde o início. Porque afinal as obras são feitas com a cooperação do corpo e da vontade. Se elas são feitas com a cooperação do corpo e da vontade, o corpo é mau, o corpo é material, o corpo é criação do demiurgo, então as obras que são feitas por esse corpo não valem nada. E isso vai influenciar o protestantismo, ainda que eles não digam que sejam gnósticos. A reprodução sexual, né, é mal vista pelos gnósticos, porque nós estaríamos colaborando com o demiurgo na criação de novos seres que, por terem corpo, são materiais, então, portanto, são maus. O ato sexual, que é uma junção de duas matérias, né, é visto como pecaminoso. Notem como isso está presente, de certa forma, ao menos de modo prático, né, ou mediante uma doutrina velada, em certos rigorismos morais que, inclusive, penetraram em alguns ambientes católicos, por falta de leitura de Santo Afonso. Né? Se lessem Santo Afonso e comprassem um livro de Teologia Moral de Santo Afonso, do Centro Dom Bosco, eles não pensariam assim.
Mas pensam, né? O ato sexual é visto como pecaminoso na prática, em muitas coisas. O casamento é considerado mal para os gnósticos, como depois os cátaros vão defender, né? Daí que com base na visão de que a matéria é má em si mesma, alguns gnósticos, algumas seitas gnósticas advogam um ascetismo excessivo. Claro que o ascetismo é bom, o cultivo da penitência é bom, mas os gnósticos, eles praticam o ascetismo de modo exagerado. Eles não só mortificam o corpo, que poderia ser bom, se bem orientado, com princípios cristãos, né? Mas eles injuriam demasiadamente o corpo, por odiarem o corpo, como criação do demiurgo. E daí ocorrem mutilações, castrações e até mesmo episódios de suicídio coletivo, como aconteceu em alguns casos com os cátaros também. Já outras seitas gnósticas caem no extremo oposto do ascetismo, né? Mas baseados no mesmo princípio. Como é que esses outros gnósticos interpretam? Já que a matéria não vale nada, já que a matéria é ruim, já que nós não vamos alcançar nada tentando mudar a matéria porque ela é criação do demiurgo, então nós não vamos praticar nenhum ascetismo para subjugá-la, porque a matéria não vale nada. Por que adianta? Porque eu tenho que subjugar a matéria, eu tenho que me libertar dela de uma vez por todas. Os outros querem se libertar da matéria, mas subjugando ela para que o espírito afloreça. Esses não, já que a matéria não vale nada, eu não vou dar bola para ela. Não preciso fazer nada, não preciso me esforçar. Não devemos sequer nos importar com a matéria, né? Devemos apenas nos iluminar, deixa a matéria entregue a si mesmo, que ela siga o seu curso, siga o seu caminho, então eu não preciso combater nem a imoralidade, que a matéria vai fazer bobagem mesmo, já que o corpo é mau, já que o corpo é irresponsável, ele é criado com matéria, o corpo é mau, ele é pecaminoso, ele é obra do demiurgo, e eu vou desprezar, que interessa é o espírito. Então os pecados, notadamente, os pecados sexuais e toda sorte de imoralidade, podem ser praticados livremente. Podem ser praticados livremente. Não interessa esse tema para a iluminação pela gnose. Então nós vemos duas consequências completamente distintas de seitas gnósticas, absurdamente ascéticas, em termos exagerados, e outras absolutamente imorais, mas todas baseadas no mesmo espírito de rejeição da matéria. No mesmo espírito de rejeição da matéria. Já que a carne é má, os seus excessos são normais. Se a carne é má, é óbvio que ela vai cometer excessos. E isso não vai impedir a gnose, a eliminação pelo cristianismo. Como a penetração dessas ideias gnósticas que nós já dissemos que existiam antes do cristianismo se deu, ela vai crescer no final do século I e início do século II, mas ela começa a penetrar antes, com Simão o Mago. Aquele discípulo dos apóstolos, lá nos Atos dos Apóstolos, que tenta comprar o dom de Deus e usar nos seus conhecimentos mágicos, seus conhecimentos esotéricos. Então, há este elemento de magia, de esoterismo no gnosticismo, né? O gnosticismo está presente hoje em alguns ambientes protestantes, por sua origem gnóstica, e também em alguns católicos, com a força do jansenismo no campo moral, que ainda influencia não poucos grupos. Já outra heresia que nós vamos estudar ainda nessa aula é o marcionismo, uma heresia típica do século II. Ele é uma forma temperada de gnosticismo, né? E adquiriu um colorido todo próprio. Ela vem do gnosticismo também, ela tem elementos claramente gnósticos, mas ela se afasta daquele gnosticismo estrito, porque ela adota elementos mais cristãos na sua configuração teológica. Se o gnosticismo que nós estudamos antes, ele é pré-cristão, mas ele depois se desenvolve no contexto cristão e fala em Cristo, a ponto de nós dizermos que é um cristianismo, entre aspas, cristão, ou menos anticristão, o marcionismo é ainda mais cristão, ainda que não seja propriamente cristão, né? Então ele adota mais elementos cristãos, ele se afasta daquele gnosticismo puro. Ele é mais cristão que os gnosticismos originais. É uma tentativa, na verdade, de conciliação entre o gnosticismo anterior e a fé católica. Por quê? Porque se viu que o gnosticismo tinha penetrado muitos ambientes. Então, em vez de vencê-lo, vamos tentar dialogar com eles e fazer com que ele entre no seio da igreja. Por conta disso, o marcionismo teve uma organização eclesiástica, ao contrário das seitas gnósticas. Tinha uma organização eclesiástica, eles tinham paróquias, tinham dioceses, tinha clero, bispos, tinha uma liturgia com elementos cristãos, com adoração. Chegou mesmo o marcionismo a combater o gnosticismo direto, o gnosticismo estrito, como o valentinianismo e outras formas lá de gnose antiga, rechaçando o gnosticismo como herético, né? O marcionismo dizia que o gnosticismo era herético, só que tinha elementos gnósticos também. O marcionismo, ele se considerava a ortodoxia cristã, que rompia com Roma, mas também rompia com o gnosticismo.
De onde vem o nome marcionismo? Ela tira o nome de Marcion, que era originário de uma cidade chamada Sinope, no Ponto, lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O pai de Marcion era o bispo de Sinope, né? Bispo católico, não herético. E não se estranhe isso de bispo com filhos. Por quê? Porque havia naquele tempo ainda um clero casado, e episcopado casado também. Nem todos os bispos eram celibatários. Então nós vamos estudar a história de São Gregório, né? São Gregório Nazianzeno. O pai de São Gregório Nazianzeno era São Gregório o Velho, casado com Santa Nona, pais de Santa Gorgônia, de São Cesário de Nazianzo, né? E de São Gregório Nazianzeno. Pois bem, esse São Gregório o Velho, casado com a Santa Nona, e pai de Santa Gorgônia, pai de São Cesário, pai de São Gregório Nazianzeno, esse Gregório o Velho era santo, São Gregório o Velho, casado com uma santa, sendo ambos pais de 3 santos. E era bispo. Bispo casado e santo, bispo casado, santo marido de uma santa, bispo casado, santo marido de uma santa e pai de 3 santos. Então, embora não fosse tão comum, existia isso aí também. Então, o pai do Marcion também era bispo e casado. Voltamos ao Marcion, então. Ele era de Sinope. Ele foi contemporâneo de Tertuliano. Tertuliano depois aderiu à heresia montanista. Ele diz que o Marcion era proprietário de barcos. Já a Enciclopédia Católica, uma grande enciclopédia do início do século XX nos Estados Unidos, ela diz que é provável que ele tenha sido sagrado bispo para ajudar o seu pai, como bispo coadjutor lá em Sinope. E que depois, já hereges, aproveitou disso para sagrar novos bispos, para dar uma estrutura eclesiástica para sua seita, né? Ele talvez tenha sido sagrado bispo pelo seu próprio pai, para ajudá-lo, né? Diz a Enciclopédia Católica, mas não prova isso, dá como teoria, né? Já o Marion, aí não é o Marcion, é o Marion, que é um patrologista, né? Um estudioso da história eclesiástica referente à literatura católica, diz que o Marcion não foi bispo, né? E não diz que talvez possa ter sido, mas ele diz que não foi, né? Que alguns apontariam ele como bispo. Mas ele fala que, no mínimo, se concorda que ele foi sacerdote. E possivelmente tenha sido monge. Talvez por conta de ter sido monge que alguns tenham apontado como bispo, porque a maioria dos bispos vinham do monacato, né? Porque o clero diocesano muitas vezes era casado. Aliás, o bispo de Sinope, que era o pai do Marcion, como já vimos, ele excomungou o próprio filho. Excomungou o Marcion. Marcion foi excomungado pelo próprio pai, por já ter algumas tendências de heresia, mas principalmente por condutas de imoralidade sexual. Tá? O Marcion era sem vergonha e o próprio pai percebeu isso e o excomungou. Além de excomungar, correu o filho da diocese, né? Foi expulso da cidade de Sinope pelo próprio pai, que era o bispo. Então o Marcion vai fugindo, vai de um lugar, vai para o outro, até que ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele começa a ensinar seus erros. E o Papa não o absolve das censuras, sabendo que se o próprio pai o excomungou, então é porque a coisa deve ser feia. Então, o Papa não absolve da excomunhão, o que faz com que o Marcion, em vez de se converter diante do Papa que não o absolve, torne-se ainda mais orgulhoso nos seus erros. Ele rompe, então, em Roma, de vez com a hierarquia católica, rompe de vez com a comunhão católica, cria sua própria hierarquia, estabelece sua seita, começa a sagrar bispos, ordenar padres e a disseminar sua doutrina numa outra igreja, com clero, com diocese, com paróquias, né? Algumas seitas gnósticas, nós já falamos, ela queriam extirpar o judaísmo do cristianismo. Nós já falamos que aqui o marcionismo é uma forma de gnosticismo temperado, né? Algumas seitas gnósticas queriam extirpar o judaísmo do cristianismo, como nós vimos, alguns consideravam o Antigo Testamento obra do Demiurgo, né? Consideravam a lei mosaica material, por isso que era obra do Demiurgo, mas já outras, que também eram gnósticas, tinham tendências judaizantes, né? Nós já vimos que existia uma certa gnose entre os judaizantes, os ebionitas mesmo foram transitando de um grupo para o outro. O Marcion era do primeiro grupo, tá? Ele era de um que considerava a lei mosaica como obra do Demiurgo. Ele criou o seu sistema teológico não com base nos judaizantes, mas como uma forma radical de anti-judaísmo. E a tal ponto era o seu anti-judaísmo que ele não só extirpava a lei civil e cerimonial, que a igreja extirpou, mas queria extirpar até mesmo práticas herdadas da lei antiga que eram saudáveis, que eram recebidas
pela igreja, como a leitura do Antigo Testamento, nas liturgias, como os 10 mandamentos, né? No marcionismo tem uma dicotomia muito grande entre a justiça do Antigo Testamento e a bondade do Novo Testamento. E isso em nome da bondade que veio pela graça, rechaçando-se a mera justiça de um Deus da velha lei. Que, embora não seja o demiurgo gnóstico, né, ele não aceita que o Deus do Antigo Testamento seja o demiurgo, o gnosticismo anti-judaico diz que sim, que o Antigo Testamento era a obra do demiurgo. Mas o marcionismo diz que não, que o Antigo Testamento é obra do Deus justo. Ele não fala em demiurgo, ele fala em um Deus justo. Não é o demiurgo gnóstico, mas também não é o Deus bom pregado por Jesus. Então, esse discurso, na verdade, é atualmente base de boa prática do modernismo, né? Nós vemos alguns padres falando como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus diferente do Novo, né? O Deus do Antigo Testamento era justiceiro, enquanto o Novo é o Deus de Jesus Cristo. Claro que eles não vão dizer isso de maneira teológica estrita, como se fosse dois deuses mesmo existindo. Eles vão dizer que são duas visões de Deus, né? Mas ainda assim é errado, porque a revelação é uma só. O Deus é um só, tanto do Antigo quanto do Novo. Ele se revelou de uma maneira diferente por sua pedagogia para nos preparar para a nova aliança, né? Revelou de forma progressiva, mas o Deus é o mesmo. Mas o fato é que o Marcion de verdade acreditava que existiam dois deuses. É uma forma de dizer que existia um Deus que não era mau, mas era meramente justo no Antigo e um Deus que era bom no Novo. Né? Esse discurso atual de alguns padres é uma forma mitigada de marcionismo, né? Porque as heresias vão ser revividas de tempos em tempos. Para Marcion, então, não há um só Deus. Há no mínimo dois. Um bom do Novo Testamento, com Jesus, e um meramente justo. Esse dualismo ele tem origem gnóstica, por ser dualista, né, ou tem origem maniqueia, mas não é igual àquele gnosticismo clássico. Porque não se fala de um Deus e de um demiurgo, mas em dois deuses, porque o demiurgo está abaixo. Né? O demiurgo está abaixo. Ele é, nesse sentido, ele parece mais maniqueu, de um Deus bom. O maniqueísmo é o Deus bom e o Deus ruim. Deus bom e o Deus mau. O gnosticismo é o Deus e o demiurgo, que estão um pouco abaixo. Né? Então, de novo, o maniqueísmo é o Deus bom e o Deus ruim. Os dois estão no mesmo nível, são Deus. No gnosticismo, não é o Deus ruim, é o demiurgo, que está um pouco abaixo, mas é o Deus bom e o demiurgo. O Marcion, ele eleva, não é mais o demiurgo, é outro Deus também, só que não é ruim, não é mau, ele é justo, meramente justo. Poderia ser considerado mal apenas em oposição ao que é bom, mas na verdade ele é justo. Então são três heresias que parecem iguais, mas não são. Né? Não se fala em demiurgo, mas se fala em dois deuses. Não fica muito bem explicada por essa heresia a questão da maldade da matéria, porque o Deus do Antigo Testamento, embora não seja bom, também não é mau. Ele é justo. Então não tem como explicar a maldade da matéria senão pelo pecado. E como ele não entende isso, ele vai desenvolver a sua doutrina criando um terceiro eterno, um terceiro divino, que é a própria matéria. Então, além do Deus bom de Jesus, do Deus mau, Deus justo, voltemos, do Deus bom de Jesus, do Deus justo do Antigo Testamento, nós temos a matéria divinizada. O demiurgo dos gnósticos, que era um ser intermediário entre a matéria e Deus, que criou a matéria, mas inferior a Deus, é elevado no marcionismo como Deus justo, então ele agora é Deus, ele não é um demiurgo, mas a matéria, que era obra do demiurgo no gnosticismo, no marcionismo é um Deus. Nem o bom e nem o justo, mas um terceiro Deus. É uma matéria divinizada, um terceiro ser eterno que existe desde sempre. Não para o marcionismo, há um Deus bom, um Deus justo e a matéria, que também é Deus. A obra do Marcion está exposta no seu livro chamado Antíteses. Já vê que o nome é uma tentativa clara de demonstrar uma visão de dualismo, né? Antíteses, né? De oposição. Ele demonstra as contradições, ou tenta demonstrar entre o novo e o antigo, diz que o Deus bom é o Pai de Cristo, que enviou para a salvação dos homens, e fundação da igreja, que é a marcionista, e vai explicando os erros do Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o Antigo Testamento, para Marcion, é uma obra do Deus meramente justo, sem misericórdia, porque há no Antigo Testamento muitos erros para eles. O Deus que aparece no Antigo Testamento é um Deus que erra. Então, embora ele continue sendo Deus, ele não é o Deus bom.
Por exemplo, lá no seu livro das Antíteses, ele diz que, como Gênesis fala que o Criador estava andando no Jardim do Éden à procura de Adão. Se está andando é porque ele tem pernas, se tem pernas tem corpo, se tem corpo ele não é puro. E se ele não é puro, ele não é o Deus bom. Então aquele Deus que andava andando era o Deus que é meramente justo. Também há no Gênesis quando Deus, após o pecado de Adão e Eva, pergunta onde está Adão e Eva. Né? Ele pergunta. Ora, se ele pergunta, eles interpretam essa pergunta como se fosse uma ignorância literal de Deus. Deus não sabe onde está Adão e Eva. Então, se ele ignora onde estava Adão, ele não pode ser perfeito na sua onisciência. E se ele não pode ser perfeito na sua onisciência, ele não é bom. Ele é um Deus humanamente justo. Se esse Deus tem corpo e não é onisciente, ele não é completamente, então ele é completamente distinto do Deus que é bom, pois o Pai de Cristo não teria corpo, seria só luz, e por isso ele seria onisciente pela sua bondade. Então, para fazer isso aí, o Marcion teve que mutilar a Bíblia. Ele rejeitou os Atos dos Apóstolos, vários trechos do Evangelho, a maioria das epístolas, o Apocalipse e todo o Antigo Testamento. Ou seja, quase toda a Bíblia. Ele antecipou certos pontos do pelagianismo também, porque, ao contrário dos gnósticos, o Marcion insistia nas boas obras, que eram independentes da graça. Então, ele apresentava a salvação como decorrência do cumprimento de uma lei, portanto, obra, e que essa lei era uma lei moral rigorista. Professava uma forma de docetismo quanto ao corpo de Cristo na cruz, né? Se por um lado a matéria era um ser eterno, essa matéria não poderia ser assumido pelo enviado de outro ser eterno, que era o Deus bom. Se o Deus bom enviou Jesus, Jesus não pode ter corpo, porque o corpo é matéria e a matéria é um outro Deus, que é a própria matéria. Né? E Deus, o Pai que enviou, era outro, que era o Deus bom. Então não poderia ter. O corpo de Cristo era apenas uma imitação do corpo material. Então já tem uma forma de docetismo também. Diz que o São Jerônimo nos diz que o São Policarpo de Esmirna, que era outro bispo, outro padre da igreja, ele conheceu pessoalmente o Marcion. E quando ele encontrou o Marcion face a face, ele o chamou de primogênito de Satanás. Tamanha influência negativa que o marcionismo provocava na igreja. Os albigenses, ou cátaros ali no sul da França, são claramente influenciados pelo marcionismo, bem como os bogomilos na Bulgária e na Bósnia do século X. Na próxima aula, a partir dela, vamos estudar o montanismo e outras heresias contemporâneas a ele.